Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Este é o primeiro de uma série de vídeos que eu irei gravar para vocês, contando toda a minha história e experiências de cada fase da maternidade. E eu sempre vou estar tentando fazer uma relação com a psicologia, que é a minha profissão. Então vamos começar do início, né, que foi a espera pela maternidade. Então neste vídeo eu estarei contando para vocês a dificuldade que eu tive para engravidar. Vem comigo para conhecer um pouquinho melhor da minha história. Bom, então como eu contei para vocês no primeiro vídeo oficial, eu sempre gostei muito de criança, sempre tive um sonho, né, de ser mãe. E o meu esposo também sempre teve um desejo muito grande em ser pai. Então quando casamos a gente decidiu que não íamos demorar muito para ter filhos. Após 3 meses de casado, eu já parei de tomar o anticoncepcional e eu acreditava que em mais ou menos 5 meses eu estaria grávida. Mas ao mesmo tempo eu tinha algumas colegas que também teve dificuldade para engravidar e estavam passando por esse processo bem difícil e eu temia muito isso acontecer comigo, muito mesmo. E os meses foram passando e a gente não estava tendo o resultado positivo que a gente esperava, que era a gravidez. Quando fez 1 ano que a gente estava tentando naturalmente e não conseguia, decidimos procurar um ginecologista. Foi onde a gente, tanto eu como meu esposo, passamos por uma bateria de exames, né? Os exames mais básicos para saber se estava tudo ok. E aparentemente estava tudo bem. O médico disse assim que a única coisa que poderia estar atrapalhando eu engravidar naturalmente era que eu tinha um ovário policístico. E isso atrapalha um pouco na questão da ovulação. Então ele me sugeriu fazer um controle de ovulação, né, que era um procedimento para ajudar, para ver se resolvia o nosso caso. Esse controle de ovulação, a gente teria que fazer ultrassom de 1 a 2 vezes por semana. E como a gente mora numa cidade muito pequena, o nosso médico é numa cidade vizinha, dá 2 horas mais ou menos daqui, da nossa cidade. Então foi muito exaustivo a gente fazer esse procedimento, porque a gente tinha que ir de 1 a 2 vezes por semana para lá. Era muito cansativo, sem contar também que a gente estava tendo um gasto muito grande, porque tinha gasto de viagem, com consultas, com exames, ultrassons. A gente acabava gastando dinheiro que até a gente não tinha. Então era um período que estava sendo muito difícil para nós. E sem contar também que a ansiedade, né? Conforme cada ciclo, né, menstrual que se passava, mais aumentava a ansiedade, mais aumentava o medo, né, de não conseguir. E assim foi. Quando passou alguns meses, a gente viu que só com esse procedimento de controle de ovulação não estava resolvendo, a gente resolveu dar uma pausa, né? Antes disso, de partir para outro médico, a gente resolveu dar uma pausa, a gente ficou alguns meses sem fazer nada, né, sem ir no médico, sem fazer nenhum procedimento. E aí, quando passou algum tempo, a gente voltou no ginecologista e ele disse que seria melhor buscarmos um médico especialista em endometriose, porque ele achava que poderia ser isso. Eu fiquei com muito medo, muito apreensiva, porque eu tinha muito medo de ser endometriose. Eu tinha pessoas conhecidas, né, que tinham endometriose, lutava há anos para engravidar. Então eu fiquei com muito medo de ser. Nesse médico que a gente foi, esse médico especialista de endometriose, ele receitou alguns exames, né, mais aprofundado. Eu não me lembro muito bem o nome do exame, era um nome bem difícil, que é um exame das trompas. Foi feito esse exame, foi feito tomografia e um monte de outros exames, né, que dava para ver melhor. E graças a Deus, aparentemente eu não tinha endometriose e nenhuma outra doença que causava infertilidade. O meu esposo também passou por vários exames e não constava nada. Por um lado, a gente se sentiu muito aliviado, mas por outro, era muito difícil para nós também não ter uma resposta, não saber o porquê, o motivo. Nesse período, então, que a gente buscou o especialista em endometriose, já fazia 1 ano e pouco, quase 2 anos que a gente estava nessa luta, né, nesse processo de tentar engravidar.
E aí começaram a pressão social, os questionamentos que, querendo ou não, existe, gente, bastante. As pessoas acabam ficando sabendo que você não está conseguindo engravidar e questionam muito, né? O que está acontecendo? Por que vocês ainda não engravidou? E isso dói na alma, né? Só quem passa para saber. É muito dolorido você ainda ter que passar por isso e ainda ter essa pressão. Parece que o casal tá quebrando alguma regra, sabe? Por não ter conseguido engravidar ainda. E é uma pressão maior ainda para a mulher, que parece que é meio que cultural também, já nasce meio que destinada a ser mãe, com o papel de ser mãe, e quando não consegue, a sociedade cai em cima. É uma pressão muito grande. Além de toda essa pressão, a mulher, ela se sente fragilizada, porque é um turbilhão de emoções que está passando aqui dentro, né? O sentimento de incapacidade, frustração por você não conseguir, é um sentimento muito ruim, só quem passa para saber. E essa pressão veio muito assim de fora. Dentro da minha casa, graças a Deus, foi bem tranquilo. Meu esposo sempre muito compreensivo comigo. Agradeço de coração. Um beijo, meu amor, te amo. Sem o seu apoio, nada disso, a gente não conseguiria ter passado por tudo isso, né? Firmes e fortes. Então, eu sou muito grata ao apoio dele. Aí passamos aí a esse especialista em reprodução humana. O primeiro que a gente foi, a gente não se identificou muito, não gostamos muito do procedimento que eles nos sugeriu. E aí decidimos buscar um outro, né, que foi por uma indicação de um casal de colegas nosso, daqui da nossa cidade, que também teve dificuldade e conseguiu, depois de um procedimento, engravidar. Aí a gente buscou essa segunda opção e a gente gostou muito, porém era muito caro o procedimento, por ser um médico bastante conceituado na nossa região. Tantas consultas como os exames que ele sugeria, era muito caro. Então a gente tinha uma reservinha guardada, mas a gente decidiu pensar alguns meses, né? Porque assim, a gente começava e parava, porque só quem passa, gente, sabe como que é, como eu disse. Então a gente cansa, é cansativo pro casal, além dessa pressão que eu falei pra vocês, o casal tem que ter hora pra namorar, tem temperatura, posições, e isso também é cansativo, é exaustivo. Então tinha momentos que a gente preferia dar uma pausa, por questões também financeiras, que eram muitos gastos, e aí depois de um tempo a gente tomar um fôlego, a gente retornava. Então a gente decidiu pensar durante 2 meses. Assim, nesses 2 meses eu pensei muito, eu parei um pouco porque eu fiquei nesse período, depois de 1 ano que eu não conseguia engravidar, eu estava muito focada nisso, eu não conseguia me desligar. Era um desejo tão grande e um medo muito grande ao mesmo tempo, que eu não conseguia me desligar disso. E as pessoas falavam assim, Thaís, isso vai atrapalhar, a ansiedade atrapalha, você tem que se desligar, você tem que pensar em outra coisa. É muito fácil quem tá de fora falar, mas só quem vive isso aqui sabe como que é difícil. Eu tentava, eu lutava, eu fazia coisas para me distrair, andava de bicicleta. Na época compramos até outra cachorrinha para ver se a gente conseguia esquecer um pouco disso. Mas volta e meia, esse pensamento, esse desejo vem e bate no coração. E quando as pessoas falavam assim, Thaís, a ansiedade atrapalha para engravidar. Você não está engravidando porque você está ansiosa. Na teoria, eu sabia que sim, a ansiedade atrapalhava mesmo. Que o estado emocional da mulher atrapalha e muito, né, para conseguir engravidar. Mas eu queria acreditar que eu estava bem emocionalmente. Eu acreditava assim que não, a minha ansiedade é pequena para atrapalhar, né? Eu tô bem emocionalmente, não é isso, não é por isso que eu não tô conseguindo. Eu relutei com isso, sabe? Eu queria sozinha controlar minhas emoções, controlar a minha ansiedade. Mas é algo tão intenso que a gente vive, né? Tão intenso os sentimentos que a gente vive nesse período, quem tem, né, dificuldade para engravidar, que a gente nem percebe, né, o quanto que isso está nos afetando. A gente deu essa pausa de 2 meses e aí era bem final do ano, era outubro mais ou menos,
de 2018. Aí, novembro, dezembro, a gente pensou e aí a gente decidiu que não iríamos fazer o procedimento, que a gente iria utilizar esse dinheirinho que a gente estava guardado para viajar, fazer uma viagem, que a minha família ia viajar em janeiro, e a gente decidiu, falar, quer saber de uma coisa? Vamos parar um pouco com isso, vamos dar um tempo e vamos viajar. Na verdade, era mais eu que queria fazer todos os procedimentos, em todos os médicos, eu queria de uma forma ou de outra resolver esse problema. Meu esposo sempre acalmando, falando, não, vamos viajar, vamos fazer outra coisa. E aí eu fiquei nesse período 2 meses pensando em tudo e eu decidi, eu falei, não, eu acho que chegou o momento de eu desistir por um tempo. Eu sou nova ainda, né, eu tinha meus 25 anos mais ou menos. E eu falei, então eu sou nova, eu tenho tempo, então vamos realmente viajar, vamos desligar um pouco, vamos esquecer isso aí. E a gente fez uma viagem, e retornando dessa viagem, que foi em janeiro, em fevereiro eu voltei a trabalhar, né? E quando eu voltei a trabalhar, eu tive um choque, né, no meu serviço, porque eu sou concursada na prefeitura, então eu tenho eu tenho um emprego fixo, um salário fixo, né, até então. E aí eu tive a notícia que o meu salário ia cair pela metade. Isso foi um baque muito grande, porque a gente se organiza acreditando naquele, né, confiando naquele salário, a gente se organiza, a gente faz compromissos e de repente você tem a notícia que seu salário vai cair pela metade. Foi um baque muito grande e eu acho que isso contribuiu, fez eu meio que desligar mesmo totalmente, assim, trocar o foco, né? Eu fiquei tão preocupada com isso, tão, né, nervosa com a situação, que eu meio que esqueci mesmo da questão da maternidade. E aí foi que em final de janeiro, fevereiro mesmo, eu engravidei. Eu tive a notícia que eu estava grávida em março, eu fiz o teste. Foi uma emoção muito grande, foi uma alegria muito grande, não tem como dizer em palavras a emoção que é você conseguir, né, essa conquista, esse presente. Para quem tem dificuldade, eu acho que você realizar isso é maior ainda, a felicidade. Então, quando fiz o teste, nesse período eu fiz milhares de testes, eu tinha até vergonha de comprar testes aqui na minha cidade, porque é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Aí eu pensava, nossa, eles devem achar que eu sou louca de tanto teste que eu compro. E aí a gente foi pra Maringá e eu acabei comprando esse teste lá. O Charles nem queria que eu fizesse, porque cada vez que eu fazia um teste, eu ficava deprimida, chorando. E aí eu fiz esse teste, quando cheguei em casa e deu positivo, a gente nem acreditava, né? É uma emoção muito grande mesmo. E o que eu quero concluir com tudo isso que eu falei pra vocês? Bom, a gente sabe, né, que tem muitas mulheres que passam por isso, que têm dificuldade para engravidar e que tem problemas que são muito piores, né? Tem causas fisiológicas mesmo, como eu disse, que causam infertilidade. Mas no meu caso não foi. Hoje eu tenho absoluta certeza disso. Hoje eu consigo enxergar de fato que o que estava atrapalhando eu engravidar era meu estado emocional, sim. Talvez por eu ser psicóloga eu queria controlar sozinha, né? E na verdade não é bem assim, né? Como eu disse também no primeiro vídeo, eu sou ser humana, então nem tudo eu vou conseguir controlar sozinha. E a minha ansiedade, o meu estado emocional não foi diferente. Eu fiquei muito focada e eu acabei esquecendo um pouco de mim, de me cuidar. E eu tenho absoluta certeza que foi o meu estado emocional que influenciou, né, para que eu tivesse essa dificuldade. Pois foi só o momento que eu, de fato, me desliguei, que eu esqueci, que eu consegui engravidar. Então, você que está aí me assistindo, se está passando por este mesmo processo difícil que eu passei, lembre-se, cuide da sua saúde emocional. Não hesite em buscar um profissional dessa área, um psicólogo. Com o tratamento psicoterápico, você vai enxergar possibilidades aonde só vê impossibilidades, incapacidades, incertezas. Você vai se reencontrar como mulher, vai enxergar vida talvez aonde você não enxergue mais. Eu te garanto, vai fazer toda a diferença nesse processo. Então busque ajuda, busque cuidar da sua saúde emocional, do seu bem-estar.
que eu tenho certeza que vai aliviar, né, essa tensão e fazer todo esse processo que ele seja mais leve. E se você que está me ouvindo convive com uma mulher que passa por essa situação, seja um ouvinte, um bom ouvinte, leve boas palavras, não tenta minimizar esse sofrimento dela, porque só quem de fato vivencia isso sabe como que é. Bom, gente, eu vou parar por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Eu espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo carinho, por quem está me seguindo aqui, me acompanhando. E quem ainda não está, se inscreva no canal, dê seu like. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima.